Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo goleia aí o Bolívar por 4-0 e, obviamente, está um passo aí de avançar para as oitavas de finais na Libertadores, né. Primeiro, em segundo lugar, possivelmente deve ser em segundo, né. Dificilmente eu vejo o Bolívar perdendo em casa para o Palestino, né. Pode acontecer tudo nessa Libertadores, né. Mas se isso acontecer, o Flamengo vencendo seu jogo, o Flamengo sim assume a liderança do grupo, que é uma coisa que acho que é meio inviável para mim nesse momento, né? Também que falar um pouco sobre a situação do Alan, que jogou demais, Cebolinha, Gerson e o De La Cruz, que vem já despontando há bastante tempo, né? E, obviamente, também falar um pouco sobre três ícones do jornalismo esportivo aqui no Brasil que se foi nessa quarta e quinta-feira, né? O Antero Greco, o cara que eu me amarrava demais, eu gostava de assistir os programas dele de noite. O radialista e comunicador aí, o Apolinho, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E o narrador Silvio Luiz, né? Eu acompanhava ele no Campeonato Italiano, Rede TV e outros emissores aí. E quando ele falava, olho no lance! Olha o gol! Mano, era incrível, mas infelizmente partiram, né? Infelizmente, todos nós vamos partir, só estamos de passagem aqui nesse planeta que se chama Terra, mas é isso aí. Então, meus pêsames da família deles. Então, vambora com mais um vídeo aí, deixa seu like e o Flamengo vence. Dá uma animada, esses dois jogos jogando bem, dá uma animada, hein? E agora o Brasileirão está paralisado, né? Paralisado durante 2 rodadas. Só volta em 1º de junho. Tite primeiro. Tite, que é o que interessa. O Não pipoca não. Tite falando, vamos lá. Eu vou contextualizar assim em cima de nomes. Olha o campeonato, ele traz aí, nós ficamos sem a Arrascaeta voltando hoje, nós ficamos sem o Cebola, agora nós estamos sem o BH. Me ajudem. Gabi, Eric, tu vê a importância, recuperamos o Alan. Então tu vê, sabe quanto às vezes essas composições elas são importantes, tu deixar o atleta na sua melhor condição. A retomada ela é consistente nos 2 jogos, porém parcial e deva continuar crescendo. Futebol na ESPN é um oferecimento. Show, fala de novo. Flamengo 4, Bolívar, líder do grupo 0, fora a ameaça. Agora pode falar o talismã da nação. Esse talismã. O que acabou? Ontem vai querer mudar o rumo, não. Como talismã da nação, fã de esporte, Bubu, esquece. Tava todo mundo não ligue porque os outros falam de você. A derrota no Maracanã. Você é o talismã da nação e acabou. Te assustou essa goleada? Não, 4-0, mas eu só me assusto com os boletos que chegam, né? Mas assim, é o seguinte, primeiro assim, eu tava junto aqui com o Prats, contando nos dedos da mão os nomes citados. O BH, o Eric, o Eric, quem que é? O Cebola, não é Cebola. Você não gosta, você é o diretor de comunicação Você falando e o Flamengo fazendo gol lá, continua aí, pode ir, vai lá, continua aí, tá fora não sei quem, gol, uma grande atuação, tal, o Gerson pela direita, ali foi uma coisa que deu certo, o Gerson tava sendo uma espécie de problema, entre aspas, né, desde a volta dele, no meio campo ali, dando lentidão, tal, tirando a dinâmica do time. 2 jogos seguidos muito bons do Gerson. Muito bons num outro posicionamento, né? Então o Tite voltou a achar uma equipe... expertise do técnico, né? É isso. Só que é o seguinte, ontem não tinha desculpa. Porque ontem o jogo foi no gramado natural, o jogo não foi na altitude, o jogo não foi às 11 da manhã. Teve o bingo da desculpa? Então, ontem não teve. Pega o bingo da desculpa aí que eu apresentei aquele dia, não tem nenhum aí. Teve dia que ele falou assim, a gente não tem uma Arrasca. A gente não tem o Cebola. Domingo de manhã, 11 da manhã. 11 da manhã. Então golear o Bolívar era uma obrigação, então, pelo jeito. Então, ontem não teve desculpa. Então, a gente viu o Flamengo que normalmente as pessoas esperam que aconteça. Só que, por exemplo, o Flamengo, imagino, vai se classificar. Sim. Depois dessa vitória está muito claro. O Flamengo vai se classificar, só que não em primeiro lugar. Porque ainda o Bolívar é o líder e vencendo o jogo dele, que deve vencer. O Palestino em La Paz. O Flamengo vai classificar em segundo lugar. Então, assim, o trabalho que foi feito
pelo Tite, pelo Flamengo, nesta fase de grupos, ficou aquém do que se imaginava. Mas, não tem uma melhora, Bubu? Não, teve uma melhora. Não vai admitir, Você pensa pra segunda fase, pode por ficar um pouco Mas mais a melhora, acho que ela tá muito mais atrelada aos jogadores que entregaram mais do que propriamente à característica do treinador. O Cebolinha volta, o Cebolinha cresce no final da temporada passada com o Tite. Mas o Cebolinha cresce no final da temporada passada e ele, desde que voltou, ele tá entregando algo que o time não tinha, que era a profundidade e intensidade. O time do Flamengo não era intenso. O time do Flamengo, boa parte do tempo, pegava a bola e tocava para trás. Isso era uma reclamação da torcida, inclusive. A torcida ficava falando que só o De La Cruz estava correndo, Exato. né? O que acontece no jogo de ontem, principalmente, e aí eu não vou mais para trás aí pegar o jogo contra o Corinthians, que já foi sábado passado, quase uma semana. O jogo de ontem era o Cebolinha atacando espaço o tempo inteiro. Indo para cima dos caras o tempo inteiro. Então, assim, muito em função do crescimento de alguns jogadores. Você foi cirúrgica, você foi bem. Sabe por quê? Você falou um termo que ele ama, atacar espaço. Não, intensidade ele gosta também, Nath. Intensidade, ele fez uma cara. Intensidade é pula da cabeça. Ele fez uma cara, tipo... Tem que ser justo. O Pedro Ivo Almeida é o cara da intensidade. Qualquer análise, qualquer jogo, ele vai falar intensidade. Mas admite uma E o tipo de jogador que ele gosta é o atacante que flutua e o jogador que ataca espaço. Se o cara ataca espaço e flutua, aí o cara fez uma grande partida. E, meu bom, a gente tá falando do Flamengo, a gente tem que falar com o vocabulário do Tite. Saiu bem demais também. Você tá oportunizando muito bem, viu, Natália? É o equilíbrio, é o equilíbrio. Você tá performando É o merecimento dela estar na brincadeira aqui. É o equilíbrio. Quando acabarmos o programa, as notas serão dadas. É verdade. E a semana que vem, todo mundo vai voltar aqui semana que vem, e nós vamos ter as notas. Eu queria perguntar para a Natália o que ela acha. Nós temos um convidado. Se o Flamengo ontem teve criatividade na reprogramação de movimentos. Como é que é isso aí? Cara, Ninguém entendeu nada aí. Não, Vai de novo. É uma coisa importante no futebol, é a O Flamengo criatividade. ontem fez o que tinha que ter feito contra o Palestino, contra o Amazonas. O Flamengo fez o que tinha que ter feito, porque é um time que investe mais, que tem melhor qualidade técnica e tem que fazer isso não em todos os jogos, porque não dá, mas em boa parte. Por isso eu concordo com a Natália. Eu e ela temos o mesmo time e torcemos pro mesmo time. Não, é verdade. Ela sabe que é. Não. Ela sabe que é. Não, a gente não revela aqui. É talismã do Flamengo, agora é o mesmo time da Natália. Na vida tem um time só. No ESPN FC que ela participa direto, sempre concordo com ela, né? Temos ali... Ok, então vamos seguir na ordem. Então vamos lá. Eu tenho 3 times, eu tenho um time só. Começa com essa história mole aí. E outra coisa, né, a gente gosta de quantos times quiser, cara. Agora, você não cria bom. não é a ideia desse vínculo que ele tenta criar com os times, com as coisas, nós vamos ter que cortar. Não embarca nisso, não. Eu sou talismã de vários times, né? Inclusive times internacionais. Até o final do ano nós vamos fazer um levantamento do quanto ele ajudou, ele abraçou e quanto ele largou. Ele contribuiu. Gente, nós vamos continuar as homenagens aqui pro nosso querido Antero Greco. Vini Casagrande, fala comigo, por que você acha que o Flamengo goleou? O que mudou para ter um Flamengo tão diferente dos últimos jogos que a gente tem falado de um Flamengo muito morno, né? Antes de mais nada, Fernandinha, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Eu acho o seguinte, primeiro, vamos relembrar a partida do Flamengo contra o Corinthians. Foi exatamente o que o Tite fez nesse duelo diante do Bolívar. Botou os jogadores naquelas funções que eles rendem melhor. O Gerson na ponta direita, vindo para o meio também, o De La Cruz atuando de segundo volante, o Arrascaeta retornando diante do Bolívar, querendo ou não, é uma peça crucial no meio de campo do Flamengo. Acho que esse foi o primeiro passo para o Flamengo retomar o caminho das boas atuações. E depois, a vontade dos atletas, a marcação sob pressão, a intensidade. O próprio Tite falou na entrevista coletiva que ele gostou bastante da intensidade do time. Eu acho até que o placar por 4-0 poderia ter sido mais. No primeiro tempo, por exemplo, o Arrascaeta perdeu um gol. Eu acho que o goleiro fez uma boa defesa, mas na minha opinião, o Arrascaeta perdeu um gol, porque finalizou em cima do goleiro. A gente pôde ver o Flamengo com uma vontade muito grande de não apenas vencer, mas também fazer um placar elástico que na fase de grupos é importante por conta do saldo de gols. Para quem não sabe, o Flamengo pode se classificar em primeiro ainda, se conseguir vencer o Milionários dentro do Maracanã por um placar elástico e o Bolívar perder diante do Palestino. Eu acho que o Flamengo fez uma partida impecável. Gostei de ver o Flamengo ontem elogiar demais a atuação do Everton Cebolinha, que na minha opinião foi o melhor em campo, mas o Gerson também jogou muita bola. A Conmebol o elegeu o melhor em campo. Para mim, nenhum problema também, porque ele jogou muita bola. O De La Cruz é chover no molhado.
novamente uma baita partida que ele fez. Muitos criticam assim, depois que o Flamengo abriu o placar, aos 57 segundos de jogo, o Bolívar ainda teve algumas chances, botou bola na trave. Claro, gente, a gente vive aqui elogiando o time do Bolívar. O time do Bolívar é bem armado, Sim. é bem treinado. Óbvio que se a gente for ver individualmente falando, o Flamengo leva vantagem muito mais do que o Bolívar tem ali à disposição. Só que é um time bem treinado e é normal, e fica o elogio ao time do Bolívar. Mesmo tendo sofrido o gol aos 57 segundos, não mudou o estilo de jogo. Foi para cima e tentou o empate a todo custo. O Flamengo soube se defender e aproveitou as oportunidades que teve e fez um importante placar dentro do Maracanã, 4-0. Fez aquilo que se espera do Flamengo diante do Bolívar, dentro do Maracanã. Tem que vencer e vencer bem. E, na minha opinião, venceu e convenceu. E eu quero elogiar também a partida do Alan. Na minha opinião, foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. É porque teve tantos destaques que muita gente acaba não ressaltando a atuação dele. Mas o que ele jogou ontem, olha, impressionante. Esse é o Alan que a torcida do Flamengo gostaria de ver com a camisa do Flamengo. Já a gente vai mostrar toda a situação do Vasco em relação a 777 e também a paralisação do campeonato. Quero saber a opinião do Vini Casagrande sobre isso. Você também pode dar a sua opinião em relação a isso no nosso Twitter, hashtag SBT Esportivo. E também vamos olhar a classificação desse grupo do Flamengo. A gente viu esse Flamengo vencendo bem contra o Bolívar. O Bolívar que estava invicto na competição, né? Fazia uma boa Libertadores até aqui, inclusive aí, ó, é o líder absoluto com 10 pontos. Você ainda acha, Vene, a gente sabe que o saldo de gols é muito importante no critério de desempate. É o primeiro quesito, inclusive. E você falava muito do saldo de gol do Bolívar e acaba que o Flamengo, num confronto direto, tira essa vantagem do Bolívar, aplicando o mesmo 4 que o Bolívar usava como um grande escudo para se manter na liderança. Você tinha uma fala de que achava impossível o Flamengo assumir a liderança da Libertadores. Você continua achando isso? Olha, eu continuo achando porque eu não vejo o Bolívar perdendo para o Palestino, tá? Lá na altitude. O Palestino, na minha opinião, é o time mais fraco desse grupo aí. É um dos times mais fracos da fase de grupos da Libertadores. Eu não vejo o Bolívar perdendo. Mas caso aconteça, e pode acontecer, aí o Flamengo tem que vencer de goleada o Milionários, que não tem mais nada a fazer. Vai apenas cumprir tabela. O Milionários não tem nenhuma pretensão mais na fase de grupos da Libertadores. Mas o grande problema do Flamengo nessa primeira fase foram os 2 jogos diante do Palestino. Primeiro aqui no Maracanã, quando venceu por apenas 2-0 e teve a oportunidade de fazer um placar mais elástico. Só que foi o estilo Tite de ser, né? Pragmático, fez 2-0, recuou um pouco, sentou em cima do resultado e pronto. E depois ter perdido para o Palestino lá no Chile por 1-0. Esse, para mim, é o grande problema do Flamengo nessa fase de grupo. Por exemplo, você perder na altitude lá para o Bolívar, teoricamente, é um resultado normal. Sobretudo porque o Tite poupou vários titulares na ocasião. Milionários, para mim, foi um resultado péssimo, porque o Flamengo deixou empatar mesmo tendo a mais, mas beleza, também tem altitude, a gente releva. Agora, os 2 jogos contra o Palestino foi o grande problema do Flamengo nessa fase de grupos da Libertadores. Você acha que depois do jogo e principalmente da exibição do Flamengo ontem dentro do Maracanã, nasce um novo Flamengo na temporada? Olha, é uma boa pergunta essa. Eu acho que agora, querendo ou não, o torcedor ele fica mais otimista. O próprio Tite também, eu acho que ele entendeu como tem que escalar o Flamengo daqui para frente. Porque a escalação, e quando eu digo a escalação, é na formação tática dos jogadores, na escolha da função dos jogadores, isso faz total diferença. Por exemplo, eu discordo de quem diz que antes o Flamengo não estava com vontade, não estava correndo. Eu discordo, eu acho que estava correndo errado. Os jogadores em funções erradas estavam correndo errado, consequentemente cansava mais rápido. Agora, dessa maneira, eles correm certo e, consequentemente, rendem mais dentro de campo. Eu acho que a partir de agora o Tite entendeu como ele tem que montar o time dele, a formação tática. O Gerson, por exemplo, não pode sair da ponta direita, vindo para o meio de campo, ele não pode mais atuar como segundo volante. Acho que o Tite achou. Agora, ele ainda tem um objetivo, uma missão à frente do Flamengo. Qual? Fazer o Gabigol voltar a jogar bem. Porque novamente a gente viu o Gabigol entrando no segundo tempo e sem ritmo de jogo, totalmente abaixo dos demais jogadores. Eu acho que agora ele precisa trabalhar, tendo em vista que ele vai ter tempo, né? Porque o Brasileirão foi paralisado aí por 2 rodadas. Falar em paralisação, a CBF anunciou uma paralisação. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aí, né? O Flamengo venceu aí o jogo 4-0. Acho que
falar sobre a atuação do Flamengo aí. O Flamengo vem jogando bem com essas modificações do Tite aí, botando o Gerson mais ali no ponto direito ali, o Gerson cortando pra dentro, Cebolinha jogando no seu lugar original, o De La Cruz jogando de frente, né, com a visão de frente do campo. Acho que é a posição correta dele. O Tite não tava conseguindo encaixar ele. E falar um pouco sobre o Ala aqui, o que o Ala jogou. Ele aos poucos vem conseguindo adquirir ou resgatar o seu futebol de Atlético Mineiro e Fluminense também, né? Então, sobre o jogo, acho que o jogo fica, querendo ou não, em segundo plano. Vamos falar um pouco sobre os 3 ícones aí do futebol esportivo aí, né? Do jornalismo esportivo aí, né? Que faleceram nesse dia 15 e 16, né? Em menos de 24 horas, morreu 3 lendas, assim, do meio esportivo aí, né? O Silvio Luiz, o cara 89 anos, um cara que eu acompanhava ele principalmente na Rede TV, quando ele falava, quando ele passava o campeonato italiano, né, na Rede TV, quando ele começava a falar olho no lance, eu acho que era, se eu não me engano, é o bordão mais famoso dele, olho no lance. Acho que é o olho no lance. E é aquilo, quando você cria um bordão e ele sim é captado pela usuário que assiste, gostava dele, é uma coisa que fica marcado para sempre, e isso vai ficar marcado em relação a ele, né? Então é isso aí, né? Eu tava dando uma pesquisada aqui, né? Infelizmente, qual foi o motivo da falência desses 3 ícones, lenda aí do jornalismo esportivo, né? O Antero Greco foi um tumor no cérebro, ele descobriu em 2022, ficou tratando, mas a doença levou. O Apolinho foi o câncer, ele estava internado no hospital e foi um câncer. E o Silvio Luiz foi uma falência múltiplos de órgãos, né? Quando um órgão começa a falhar, acaba atingindo o outro, né? Então, foi vários órgãos vamos dizer assim, ao mesmo tempo, né? Então, talvez do Silvio Luiz pode ter sido pelo fator idade, pode ter sido, entendeu? O laudo indica que foi falência múltipla de órgãos, né? Possivelmente, óbvio, não sou médico, mas possivelmente a idade pesou nesse sentido aí. Pode ser, né? Então acho que 89 anos 89, 87 é uma idade muito boa, né? Acho que nem todo mundo vai conseguir chegar nessa idade, né? De viver bem, porque ele vivia bem e estava trabalhando ainda, então viveram muito bem, né? Mas obviamente a gente nunca, mesmo lutando com um século de vida, não quer perder um ícone. E todo mundo, acho que muita gente foi, desde criança, foi assistir, né? Foi criado e assistindo ele, né? Com o Apolinho, desde pequeno, com meu pai, eu sempre escutava o Apolinho, né? Principalmente nos seus programas na Rádio Tupi, entendeu? Aí tinha um programa dele e depois tinha o programa do Heleno Rotai. Então, o período da tarde aí, eu sempre escutava ele. Todo dia que chegava da escola, meu pai estava escutando ele, né? O programa do Apolinho. Mas, infelizmente, é isso aí, né? Eu peguei aqui alguns bordões do Silvio Luiz. Acho que o principal aí é olho no lance. Olho no lance, pelas barbas do profeta, também já escutei lá. Balança o capim no fundo do gol, isso eu nunca tinha ouvido escutar. Foi dele! E, cara, é foda, filho. Mas é isso aí, né? Como que é? Lendas não morrem, vivem na eternidade. Eu ouvi alguém falar isso na internet, mas não lembro quem foi, né? Mas é isso aí. Eu espero. O Antero Greco, por causa desse tumor no cérebro, é uma situação delicada, né? Acho que 69 anos, já é uma idade muito nova ainda, principalmente pela expectativa de vida aqui do povo brasileiro, que está mais de 80 anos, se não me engano, então acho que ele morreu muito novo. E sabemos o motivo, né? Tumor no cérebro, uma área muito delicada no corpo todo, mas no cérebro acho que é uma situação mais delicada ainda. Acho que o cérebro que comanda o corpo. Qualquer coisa que atingir o cérebro lá já é uma situação delicada, até mesmo em questão de cirurgia, né? É mais delicado do que qualquer outra parte do corpo humano. Mas é isso aí, meus pêsames a todos aí. Acho que Papai do Céu vai abençoar todos lá em cima. Recebeu de braços abertos
Silvio Luiz, Antero Greco e Apolinho. E é isso aí, né? Acho que o que eu tive mais afinidade ali foi o Antero Greco. Sempre assisti ele, do Sport Center, de noite, madrugada. E o Apolinho, eu fui crescendo minha adolescência toda aí, dos 10, 11 anos, escutando ele, né? Meu pai escutava, querendo ou não, acabava escutando também. Era ele e o Heleno Rotai, né? Mas é isso aí, tamo junto. E é nóis aí, nação. Deixa seu like aí. E é isso aí. Hoje, o meio esportivo está triste com 3 lendas que morreram praticamente em menos de 24 horas, né? Ou 12 horas, né? Vamos poder colocar assim, né?